Queridos irmãos, olhando dentro das Escrituras Sagradas, nós podemos perceber que no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, e no seu versículo 14, a Bíblia denota a arca da aliança. A arca da aliança, ela é conhecida por todos nós, mas eu pedi a Deus uma maneira de falar sobre esta arca, uma maneira, Abel, em que eu podia expressar de forma simples e de forma objetiva. Queridos irmãos, a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ora, a Bíblia nos diz que quando o povo de Israel saiu do cativeiro que estava sofrendo no Egito, a Bíblia diz que sai por mais de 600 mil homens a pé para dentro do deserto em direção à terra prometida, a Canaã, a cidade aonde eles iriam habitar, a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que nesta caminhada o povo começa a peregrinar pelo deserto um bom tempo, e diz a Bíblia que Deus vai instruir o homem chamado Moisés, para que Moisés pudesse construir o tabernáculo, mas também ele instrui Moisés em dizer: Moisés, você vai construir uma arca para mim, e esta arca, Moisés, vai simbolizar a minha presença no meio do povo de Israel. E esta arca, ela é construída pelo homem chamado Bezalel. Bezalel, ele constrói esta arca. Esta arca, ela é revestida de ouro por dentro e ouro por fora. É uma arca feita de madeira de acácia. É uma madeira que só é encontrada no deserto. É uma madeira que é encontrada com espinhos, e para trabalhar com aquela madeira tinha que ser pessoas capacitadas que poderiam trabalhar com certos tipos de madeira. Aí Deus selecionou Bezalel para que ele pudesse construir a arca de Deus, para que ele pudesse fazer a arca do Senhor, em que poderia habitar ali no meio do povo de Israel. É algo que me chamou a atenção. Esta arca, ela esteve presente em alguns momentos na Bíblia que fizeram parte de palcos bíblicos muito conhecidos por nós. A Bíblia diz que ela esteve presente na conquista de Jericó. Quem não se lembra aqui, quando Deus vai dizer para Josué, para que Josué ponhasse a arca nas costas dos levitas, para que eles pudessem dar volta na cidade de Jericó, para que Jericó fosse tomada pelo povo de Israel. Esta arca também esteve presente em uma ocasião em que Moisés Caíque morreu, e ficou Josué deprimido, de cabeça baixa, enquanto o povo estava dizendo para Josué que Josué não era capaz, enquanto o povo estava dizendo para Josué que Josué não tinha capacidade de levar o povo para a terra prometida. Mas entenda uma coisa, que enquanto estiver a presença de Deus, e que Deus tiver selecionado a pessoa para levar a promessa em diante, Deus vai honrar o seu chamado, Deus vai honrar. Talvez as pessoas olharam para Josué Caíque e disseram: Josué não tem capacidade, Josué é uma criança, Josué não sabe falar, Josué não sabe pregar, Josué não sabe louvar. Só que entenda, antes de Moisés, Flávia, apontar o dedo para Josué e dizer que ele iria liderar o povo, Deus já tinha olhado do céu e tinha dito para Moisés: Moisés, quando você morrer, quem vai ficar no seu lugar é Josué. Quem vai ficar no seu lugar é Josué. Quem vai ficar no seu lugar é Josué. Ai, irmão, talvez as pessoas poderiam dizer: calma aí, porque Josué ele não é uma pessoa instruída. Só que entenda, toda vez que Moisés subia para o monte, quem que nós via no pé do monte? Josué. Toda vez que Moisés precisava ir para o lado da direita, quem estava para o lado da direita? Josué. Toda vez que Moisés ia para a esquerda, quem ia para a esquerda?
esquerda com Moisés. Josué, sabe o que é isso? É alguém que está sedento em obter conhecimento e disciplina para entender mistérios de Deus. Aleluia. E olha só, Josué ele está deprimido. Josué ele está deprimido, de cabeça baixa. Josué ele está sendo apontado porque era impossível o lugar que eles estavam para atravessar para o outro lado de Jericó. Era impossível, pois eles estavam acampados à margem do Rio Jordão. E o Rio Jordão ele estava em época de cheia, Douglas, e transbordava as suas margens. As pessoas estavam dizendo desse jeito, em minhas palavras não está na Bíblia, mas a mente de pregador vai longe. Eu posso olhar as pessoas dizendo: e agora o que nós vamos fazer? Chegamos até aqui e aqui nós vamos morrer. Isso é pensamento de pessoa que pensa pequeno. Isso é pensamento de pessoa que pensa negativo. Porque, irmão, entenda uma coisa: quando Deus ele dá instrução e quando Deus dá estratégia, pode ficar tranquilo, descansa. Por mais que vai ter sempre a oposição para tentar te derrubar, entenda uma coisa: pode até tentar te derrubar, mas sempre vai ter Deus lá do seu lado para dizer assim: não temas, não temas, não temas. Se for preciso, ele diz desse jeito, que ele te toma pela tua mão direita e diz: não temas. Mas Deus vai dizer para Josué: Josué, tem de bom ânimo. Olha só para você ver como que estava o homem. O homem já estava de cabeça baixa. O homem estava desanimado. Josué, levanta. Tenha bom ânimo. Esforça-te, Josué. Esforça-te, Josué. Pois a minha presença está no meio de vocês, Josué. Josué, tem ânimo. Enquanto Josué no dia de hoje estão de cabeça baixa, deprimidos, estão tristonhos, tristes, abalados, porque chegou em um certo ponto em que olhou para o Jordão, olhou para o Mar Vermelho, olhou para as muralhas de Jericó e disse consigo mesmo: é impossível ultrapassar esses limites. É impossível a Deus, ao olho humano, atravessar o Jordão transbordando de água. Eu lembro que quando eu era mais novo, não vou dizer que era mais pequeno, que eu continuo do mesmo tamanho que me conhece. Me lembro que quando era para atravessar esse rio aqui em cima, aqui, eu tinha um medo. Imagina um rio. Imagina um rio. A águas. Aí Deus vai dizer: Josué, não temas. Não temas, que a minha presença está aí no meio, Josué, de vós. Ainda que todos estão desacreditando de você, ainda que todos estão apontando e torcendo contra o seu ministério, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, entenda uma coisa: uma vez chamado, uma vez selecionado, sempre selecionado. Pode se levantar Datã e Abirão para dizer que não é Arão, mas Deus diz: é Arão que vai ser. Deus vai dizer: é hoje que eu vou te exaltar, Josué. É hoje. Passa na frente do povo e diz para o povo se santificar, e diz para o povo se preparar, e diga aos levitas que amanhã cedo eles coloquem a arca nos ombros e vão para a margem do Jordão. Josué ele passa, dá instruções, pastor. Amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Talvez tenha alguém lá no meio dizendo: só acredito.
Tem um monte de Tomé. Só acredito se a igreja aí pega e vai para frente vendo. Porque não tem mais ninguém. Os que tem são remanescentes. São dos remanescentes que Deus vai usar para trazer novas vidas. Isso aqui é profético. Pela manhã seguinte, os sacerdotes pegaram a arca que simboliza a presença de Deus, colocaram sobre os ombros e estão indo em direção ao Jordão. Eles estão indo em direção ao Jordão. E diz a Bíblia que Deus já tinha dado instruções para Josué. Coisa linda, pastor. É o homem ser instruído por Deus. Coisa linda Abel é quando Deus diz Abel, fica, aí Abel obedece. Coisa linda é quando Deus diz Marcos, fica no lugar que eu te coloquei, porque você vai prosperar. Fica onde eu vou te colocar, porque é lá que eu vou te usar. Coisa linda é quando Deus fala desse jeito: pode ficar tranquilo, porque a minha palavra eu zelo por ela. Quem não se lembra de Isaac, quando estava tendo fome na terra de Canaã, estava tendo uma fome terrível. Isaac só pensou em descer para as terras dos filisteus. Aí Deus disse: não desça para lá não, porque vai ser nessa terra aqui que você vai plantar e vai colher 100 vezes mais. 100 vezes mais. Instruções dadas por Deus. Instruções dadas por Deus não são instruções fracassadas. Mas quando nós não escutamos, a tendência é afundar. A tendência é ir mais para baixo. É ir mais para baixo. Josué está preparado, os sacerdotes. Deus tinha dito para Josué: quando os sacerdotes estiverem chegando perto do Jordão, eles vão parar à margem do Jordão. Porque amanhã, Josué, quem está dizendo que você não é capaz, vão começar a olhar para você diferente, Josué. Vão começar a olhar para você diferente. Talvez hoje nós somos taxados de chacota. Talvez hoje nós somos olhados para nós como aberrações. Só que entenda, naquele grande dia vai ter uma diferença. Vai, pastor, vai. Vai sim. Porque estamos indo para a igreja 24 horas, orando e buscando. E estão dizendo: para que ir para a igreja tanto? Para que ir para a igreja tanto? Para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que consagrar tanto? Só que entenda, vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença, irmãos. A diferença é óbvia. Ovelha, vem pro lado de cá. Agora bode que não aceita instruções de Deus, tem um lado de fogo esperando por você. Os sacerdotes pararam à margem do Jordão, com a arca sobre os seus ombros. E diz a Bíblia que o Jordão se abriu. Diz a Bíblia que o Jordão se abriu ao meio. A água de baixo foi-se. A água de cima parou. Parou. A irmã lá entendeu, glória. A irmã entendeu que falou até glória. A água de cima parou, enquanto a de baixo passou. Aí as pessoas estão olhando e dizendo: eu não acredito. Eu não acredito, o Jordão está secando para nós passar. Eu não acredito. As águas tiveram que parar diante da presença de Deus. As águas tiveram que parar diante da presença do nosso Deus. Diante da arca do nosso Deus. Tiveram que parar. Aí o povo está vendo o Jordão separado ao meio, e o povo começa a atravessar em terra seca. Eu não sei quem está entendendo. Isso aqui significa rompendo limites aonde não dá para romper, atravessando barreiras aonde não dá para atravessar. O povo atravessa em terra seca para o outro lado. Para o outro lado. Eles atravessando.
Deus olha para o céu, olha do céu, fala: Josué, da onde os sacerdotes estão? Da onde os sacerdotes estão com a arca? Com a arca que simboliza a minha presença. Ali eles estão ali. Pegue 12 pedras de dentro do Jordão, leve com você e faça um altar do lado de fora do Jordão. E lá dentro do Jordão, aonde os sacerdotes estão, construa para mim também um altar lá dentro do Jordão. Isso aqui chama atenção. Vai construir um altar dentro do Jordão, pastor? Vai construir um altar dentro do Jordão? Os sacerdotes vão sair, as águas vão voltar à tona, as pessoas vão perguntar: Josué, o que significa o altar do lado de fora do Jordão? Significa que o povo de Israel passou no Jordão em terra seca. Josué, e o que significa o altar dentro do Jordão? É o altar que só Deus vê. Sabe o que é isso aqui? O altar que fica aqui dentro de você, só quem vê é Deus. O altar de fora, o homem vem e calunia. O altar de fora, o homem vem e taca pedra. Mas o altar daqui de dentro, só quem vê é Deus. O homem julga por fora, mas Deus julga por dentro. É fácil passar na frente de uma casa e ver que ela não está acabada por fora. É muito fácil olhar para a casa e dizer que ela é feia, sendo que você nunca entrou lá dentro para ver como ela é linda. É fácil julgar alguém por fora, mas você não sabe como ele está por dentro. É fácil apontar o altar por fora, é fácil. Pesado é, mas é necessário. É necessário falar, né? É necessário. Você não sabe as noites e as claridades das madrugadas que ele tem passado, o que ela tem passado. Não tem visto os choros, as lágrimas que tem chorado. Aí as pessoas apontam, criticam, mas não chegam para dizer: precisa de ajuda? Não, elas não querem nem saber. Se for preciso, vão fazer até oração ao contrário para poder matar. Só que uma vez chamado por Deus, sempre chamado por Deus. Uma vez apontado com o dedo indicador de Deus, já era. O povo passou em terra seca. Conquistaram terras, conquistaram a cidade, conquistaram Jericó, a cidade das palmeiras, com a presença da arca. Toda Canaã agora é deles, mas ainda tem um povo no meio deles que Deus deixou para pôr à prova. Então a Bíblia diz que a arca, ela é levada para Siloé. A arca que simboliza a presença, ela é levada para Siloé, para Siló. E ali em Siló, diz a Bíblia que naqueles tempos o sacerdote Eli era o sacerdote, e os seus filhos Ofni e Finéias também eram sacerdotes, e eles cuidavam da arca. Mas a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos de Beliais. Eram filhos de Beliais. Se vestiam como sacerdotes, mas para exercer a sua função estava longe. Tinha cara de pregador, mas por fora era um peguete. Tinha cara de levita, rosto de levita, mas por fora, meu Deus. Ofni e Finéias, filhos de Eli, faziam o que queriam, não estavam se importando com a arca, e muito menos com a presença de Deus no meio do povo dele.
Sabe o que Deus faz? Vai embora. Deus, diz a Bíblia, que entregou os filhos de Eli à morte, à depravação, por não valorizar a presença. Eu quero voltar o seu consentimento aqui hoje. Volte a valorizar essa presença de Deus antes que ela vá embora. A única coisa que separa a presença de Deus do homem é o pecado. E diz a Bíblia que naquele tempo em que Eli e os seus filhos prestavam sacrifícios e oferta ao povo de Israel, diz a Bíblia que os filisteus entraram em guerra contra o povo de Israel. Isso aqui vai ficar bom. Entraram em guerra contra o povo de Israel. Valorize essa presença. Os filisteus entraram em guerra contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que o povo se prepara, os soldados se preparam para ir para a guerra. Entenda uma coisa: ir para a guerra sem estar debaixo da obediência de Deus gera morte. Ir para a luta sem a presença de Deus gera morte. Ir para a luta e para a batalha sem a graça de Deus gera morte. E diz a Bíblia que eles se prepararam para lutar contra os filisteus, indo para a guerra. Diz a Bíblia que eles acamparam em Ebeneze, e enquanto os filisteus acamparam em África, e eles estão acampados, se posicionaram em linha de batalha. Começou uma luta, começou uma batalha tão intensiva, que automaticamente foi morrendo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 israelitas morreram no campo de batalha. Só que ninguém entende nada, porque todos ali morreram. Sabe por que não entenderam nada? É porque já estavam sem a presença de Deus, por causa do pecado deles. Eles recuaram do campo de batalha chorando, se lamentando. O que aconteceu? O que aconteceu que nós perdemos a batalha? Isso não é normal. Toda batalha que nós vamos, nós sempre ganhamos. Alguém levanta a mão e diz: é porque nós não levamos a arca da presença conosco. É porque nós não levamos a arca. A arca não está no nosso meio. Então vamos fazer o seguinte: vamos buscar a arca, vamos. Só que entenda, a arca simboliza a presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Simboliza. Foram buscar a arca. E quem vai levar a arca? Ofni e Finéias, filhos de Belial. Homens que não tinham compromisso com a obra de Deus. E se não tem compromisso com a obra de Deus, Deus também não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso. Diz a Bíblia que Ofni e Finéias estão indo levar a arca, levando a arca. E quando a arca chega no campo de batalha, diz a Bíblia que o grito dos israelitas são intensivos. Os gritos chegaram até do outro lado do acampamento, aonde os filisteus estavam acampados. Tremeu a terra, porque a arca chegou no acampamento dos israelitas. Os filisteus lá do outro lado disseram: Deus acabou de descer no meio do povo deles. E aquele Deus que afligiu os egípcios com todos os tipos de praga, ai de nós, ai de nós. Alguém vai dizer: lutemos com bravura, porque nós vamos ser escravos dos israelitas se eles ganharem essa batalha. Só que ninguém ganha a batalha se não tiver a presença de Deus verdadeira.
Ninguém ganha a batalha se não tiver a presença de Deus verdadeira no meio. E estão se preparando de novo para a luta. E diz a Bíblia que agora o combate fica mais intensivo. Isso aqui não é novela. Isso aqui não é terra prometida. Isso é Bíblia. A luta começa. Daqui um pouco tempo começa a morrer 1.000 israelitas, 2.000 israelitas, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 israelitas estão morrendo. 20.000 israelitas, 30.000 israelitas morreram no campo de batalha, com a arca de Deus no meio deles. Deus não vai estar no meio de um povo que não adora Ele em espírito e em verdade. Deus não vai estar no meio de um povo que está com a arca, mas está com status. Diz a Bíblia que nesse momento 30.000 israelitas morreram, somando 34.000 israelitas estão mortos a fio de espada. E Ofni e Finéias também morreram. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. A arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada pelos filisteus. E agora, um benjamita vai fugir do campo de batalha e vai voltar para Siló. Eli estava ao lado do portão, à beira do caminho, sentado com 98 anos, liderou o povo 40 anos. Quando o benjamita chega com as vestes rasgadas, com terra sobre a cabeça, gritando: Israel caiu a fio da espada, Israel perdeu, todos morreram. Porque estavam debaixo da desobediência, estavam corrompidos. Aí tem gente que diz: mas Deus não é amor. Claro que Deus ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Deus, a Bíblia diz que Deus ele repreende aquele que ele. Por isso que ele hoje está falando com você. É porque ele te ama. É porque ele te ama. Chega ele gritando desesperado: Israel perdeu. Quando Eli escuta isso, ele pergunta: o que houve? Eli, os seus 2 filhos Ofni morreram. E a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Foram levadas. Quando ele ouviu que a arca de Deus foi tomada, diz a Bíblia que ele caiu e quebrou o pescoço, pois ele ouviu que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus. E a mulher de Finéias estava grávida quando ela ouve a notícia que o seu sogro morreu e que o seu marido também morreu. A arca de Deus foi tomada. Ela começou a entrar em trabalho de parto prematuramente, porque ela ouviu que a arca de Deus tinha sido tomada. A presença de Deus tinha sido tomada. Ela entrou em trabalho de parto e começou a gerar o filho quase à morte. O menino nasce. Alguém diz para ela: é um menino. Qual vai ser o nome do menino? Coloque o nome dele de Icabou-se. Foi-se a glória. Foi-se a glória. Ela disse isso por causa da arca que tinha sido tomada. Não tem mais a presença de Deus no meio do povo de Israel, porque a arca foi tomada. A presença de Deus foi-se embora. Não tem mais a presença dele. E quando se fala da presença de Deus sobre nós, por que não se lembrar de um personagem bíblico
que todos conhecem mais do que eu. Sansão, a Bíblia diz que Deus o escolheu como narizeu para libertar o povo, para poder ser juiz e libertar contra os filisteus. Sansão, ele é separado para poder libertar então o povo, mas Sansão também se corrompe. Sansão, ele deita em um leito de uma prostituta, se corrompendo, e diz a Bíblia que Sansão, toda vez que ele ia se deitar com essa mulher chamada Dalila, a Bíblia diz que os filisteus tentavam matar Sansão de todas as formas, mas não conseguiam, até chegar um dia em que os filisteus chegaram para Dalila e disse: Dalila, descubra a fraqueza de Sansão. Foi falado de segredo pela irmã Kátia. Descubra o segredo de Sansão. Te damos 1.100 barras de prata se você descobrir o segredo de Sansão. Chega a Dalila até Sansão. Ela olha para Sansão. Sansão, conte para mim o segredo da sua força, porque eu não vejo músculo em você, eu vejo você um homem normal. E qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? Sansão, ele dá o primeiro palpite, tenta dar uma enganada e diz para Dalila: Dalila, o segredo da minha força é que se você me amarrar com 7 cordas de arco novas, eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem, que eu ficarei tão desprotegido que qualquer um pode acabar comigo. Dalila então ela faz o seguinte: ela arruma 7 cordas e amarra Sansão e diz assim para Sansão: Sansão, agora pode dormir aí, Sansão. Enquanto ela faz sinal para os filisteus que estavam lá dentro do seu quarto interior, ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo atacar. Sansão, diz a Bíblia, que ele estourou as 7 cordas como se fossem feitas de linhas perto do fogo, estourou como se fosse nada. Dalila fica toda de Sansão: você mentiu para mim e me enganou, esse não é o seu segredo. Mas Dalila, ela é igual a serpente que havia lá no Éden, ela sabe persuadir até Eva tomar do fruto e comer, ela sabe persuadir. Ela fica no ouvido de Sansão: Sansão, me conta o segredo da sua força. Sansão vai dizer: se me amarrar com cordas novas que nunca foram amarrados ninguém, ficarei tão fraco e desprotegido como qualquer outro homem, e qualquer um pode me derrotar. Ela amarra Sansão com cordas novas, dá o sinal para os guardas, mas Sansão também escapa. Ela fala assim: Sansão, você me enganou pela segunda vez. Só que o diabo, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não vai desistir tão fácil. Enquanto ele não vê você sem a presença de Deus, ele não vai desistir. Enquanto ele não arrancar você da presença de Deus, ele não desiste. Chega Sansão, já é a segunda vez que você mexe com isso. Fala o segredo da sua força. Sansão vai falar assim: olha, o segredo da minha força é que se prenderes o meu cabelo, as minhas 7 tranças, com pregos de tecelão, ficarei tão fraco que qualquer homem pode me derrotar. Mas também Sansão escapa. Sansão escapa. Dalila fica. O pecado é desse jeito, ele vai ficando até conseguir. Dalila ficou: conte para mim o segredo da sua força. Aí Sansão não aguenta mais e diz: o segredo da minha força é o seguinte: sou consagrado a narizeu desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe, e nunca passou navalha sobre as minhas tranças. Sansão contou o segredo. Aí Dalila: esse é o segredo? Deita aqui, Sansão, nas minhas pernas, na minha coxa, o forte sendo vencido pela fraqueza. Deita aqui, Sansão.
fez carinho na cabeça de Sansão. Deita aqui. Deu sinal para os guardas. Sansão dormiu. Vamos cortar as 7 tranças do cabelo dele. Passaram a navalha nas 7 tranças de Sansão. Aí diz a Bíblia que Deus se retirou de Sansão. A presença de Deus se retirou de Sansão. Aí Dalila diz: Sansão, lá vem os filisteus. Sansão pensou consigo: sairei como das outras vezes. Mas Sansão não tinha percebido que a presença de Deus já tinha o deixado. Pastor, nós estamos praticamente desse jeito. Não sabemos quando a presença de Deus se retirou. Pregamos bonito, louvamos bonito, mas será que é mesmo a presença de Deus ainda? Porque, irmão, quando não tem presença, gera um enfeite. E quando tem enfeite, gera pecado. Sansão, estão vindo os filisteus. Aqui vai a ruína de um homem que não anda nos caminhos de Deus. Aqui vai. Sansão, ele pensa: vou sair como das outras vezes. Diz a Bíblia que os seus olhos foram furados pelos filisteus. Foi algemado e foi levado para o moinho. Sabe o que é isso? Pessoa que não ouve Deus mais falar, perde a presença. Mas Deus está dizendo hoje: não perca a minha presença. Não perca a minha presença. Não perca. Porque quando se perde a presença de Deus, é como uma lata vazia. Você bate nela, ela só faz barulho. Só faz barulho. Não perca a presença de Deus. Os israelitas perderam a arca e foi levada. Perderam a presença. E agora estão à mercê de todos os perigos, porque desobedeceram a Deus. Quero que você fique com esta palavra. Reflita no seu coração. Não perca a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.